Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Vamos orar ao Pai? Abra comigo em Primeira Reis, aleluia, capítulo 17, vamos ler do verso 8 em diante. E enquanto você procura, vamos orar ao Pai apresentando a nossa vida, o nosso dia. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Apresentamos a nossa vida diante de Ti, a nossa casa, nosso trabalho. Meu Pai, venha nos ungir com Teu óleo, Senhor. Venha nos ungir com a Tua bênção, meu Pai, com a Tua proteção do alto céu. Revestir a nossa casa, nossos filhos, nosso trabalho, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, Senhor. Que nós venhamos ser bênção, que a Tua luz esteja conosco, que ao entrar na nossa casa e ao sair sejamos bênção, e quem entrar seja bênção e ao sair seja bênção. E aonde pisarmos a planta dos nossos pés sejamos bênçãos, Senhor. E aqueles que, estiverem conosco, recebam a Tua presença, recebam o milagre através daquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, que por onde nós entrarmos, a bênção esteja conosco, ao sairmos, a bênção esteja conosco. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Abre porta, repreende a fúria do inimigo. Seja conosco, nós te louvamos e te bendizemos. Meu Pai, reaviva a alegria, a força e a coragem nesse dia de segunda-feira, que venha ser uma semana abençoada na Tua presença, o que nós declaramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Elias levanta o filho da viúva, né? Ou a viúva de Serepta, que muitos títulos são assim. E veio a ele, então, a palavra do Senhor dizendo, veio a Elias a palavra do Senhor, né? Levanta-te e vai a Serepta de Sidom, e ali morarás, e eis que eu tenho ordenado ali a uma viúva que te sustente. Olha, logo antes, né, ali da passagem, Elias estava sendo sustentado por corvos. E agora, né, Jesus de novo, Deus ali de novo, testando a fé de Elias, pedindo para ele ir até uma viúva. E a gente sabe muito bem que lá no Velho Testamento, né? A viúva, ela estava numa condição ali inferior às outras pessoas, porque ela não tinha quem a provesse, né? Estava numa época de seca, então estava difícil a situação ali. E de repente o Senhor tira ele da condição de ser alimentado por um corvo ali, e agora pede para ele ir até uma viúva. O Senhor novamente testando a fé de Elias. Levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, e ali morarás, e eis que eu tenho ordenado ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, o Senhor pedindo para Elias ir a uma pessoa que era improvável que poderia ajudá-lo naquela época, né? Esta mulher era uma gentia, né? Uma pessoa que não temia ao Senhor, que não conhecia esse Deus. Ela não era ainda povo de Deus. Então nós podemos ver aqui que o Senhor tinha mencionado que os gentios iria, né, fazer parte da família do Senhor. O Senhor ia agregar outras pessoas pela fé. E então se levantou ele e foi para Sarepta. E quando chegou à porta da cidade, eis que uma mulher viúva que estava ali recolhia lenha. Ele a chamou e disse: Rogo-te que tragas um pouco de água e uma vasilha para que eu beba. Olha, uma época, né, difícil. Essa mulher ali, gentia, mas ela estava ali colhendo a sua lenha, né, para cozinhar o seu restinho ali do seu pão. E ela sendo uma gentia, mas o Senhor queria usar essa mulher. Não importava que ela não era povo de Deus, mas o Senhor queria agregar a ela a família do Senhor, né? Então, ela não era ainda parte do concerto lá de Abraão. Ela cultuava outros deuses, mas talvez nessa época ela não estava colocando fé pela dificuldade nem nos deuses que ela tinha servido a vida inteira. Talvez ela tinha abandonado a fé daqueles deuses, talvez ela já tinha se decepcionado, né, por causa da escassez, por causa da dificuldade. E ali, quando aquele servo do Senhor chegou, ela pedindo isso, né, e indo ela e traz-lhe, ele tornou a chamá-la, dizendo: Rogo-te que me tragas também um bocado de pão e uma em tua mão.
Isto, olha, ela foi trazer um pouco de água, que já era, tipo assim, um sinônimo de vida ali, porque estava numa época difícil, sem a água. Então, ela foi e levou a água a ele. E ele, ali, além da água, pediu para que ela trouxesse também um bocado de pão, né? É, não se sabe o que Deus tinha declarado totalmente a Elias, né? Mas ele estava ali provando a fé. Tanto Deus estava provando a fé tanto de Elias quanto daquela viúva. Porque o que ela tinha para dar para ele era muito pouco, até para a sobrevivência dela. Mas ela ali, em um ato, ela foi e deu a água. Isso ela não negou, né? E ela respondeu: vive o Senhor teu Deus. Veja, ela não falou assim, ela chamou Elias de Senhor, né? Ela viu uma autoridade sobre Elias, mas ela não reconhecia o Deus de Elias. Ela já não acreditava em nada, nem nos deuses dela. Mas ela disse assim: ó, vive o Senhor teu Deus, né? Ela já estava assim, sem confiar nos seus deuses, mas ela reconhecia que Elias tinha um Deus, que não tem o pão cozido, quer dizer, ela não tinha nada pronto ali, que somente um punhado de farinha tenho na panela e um pouco de azeite e uma botija, e agora recolhia aqui uns gravetos para entrar e prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Olha, né? Essa situação dessa viúva era uma situação de desespero. Nós podemos ver que ela estava se preparando para a morte. Ela estava preparando para ali comer o restinho do que possuía, a última possibilidade dela, e morrer. Quantas das vezes nós olhamos para as nossas condições e falamos: Senhor, eu não vejo a saída. Esse é meu último alimento, essa é a minha última provisão, esse é o meu último recurso. Mas o Senhor ali provando a fé dela, né? Ela dizia: eu não tenho para dar. O que eu tenho é pouco para mim, né? Eu não tenho pão, somente um punhado. O que o Senhor está perguntando? O que você tem aí, né? O Senhor quer que você mova a tua fé. Talvez você olhe e veja que é só o restinho da tua provisão, que é uma coisa improvável, que é uma coisa que só vai te alimentar naquela hora e você vai ter que esperar o fim, a morte. Essa era a posição dessa mulher, uma situação de desespero, uma situação que trazia na alma dela uma angústia, aonde ela ia fazer aquele ritual ali de recolher a tua lenha e pegar o pouco que ela tinha, comer e esperar a morte. O que o Senhor está dizendo? Muitas das vezes o Senhor vai permitir essa situação em que nós olhamos o último recurso, o último momento, para que ele possa vir e agir ao nosso favor. Elias lhe disse: não tenha temor, vai, faze conforme a tua palavra, mas me faça a mim primeiro. Disso um pequeno bolo cozido debaixo da cinza e me traga aqui, e depois farás para ti e para teu filho. Veja, ela dizendo: eu não tenho pão, que somente um punhado de farinha tenho na panela. Isso quer dizer, ela só tinha um punhado que mal dava para ela e para o filho dela. Mas Elias dizia, né, não temas, não temas, vai primeiro e faze conforme eu estou lhe dizendo, né? Porque eu estou debaixo de uma autoridade de Deus para te dar essa ordem. E faça primeiro para mim. Isto é, ela tinha que primeiramente pegar daquele pouquinho, ali já seria um milagre, e fazer primeiro para aquele homem de Deus. E depois disso, né, faça para você e para teu filho. Talvez aquele punhado ali que ela tinha de farinha mal daria para ela e para o filho dela. Mas ali naquele exato momento, ao ela ir e fazer primeiro para o profeta, Deus acrescentaria na vida dela. Aleluia! O Senhor diz ali, né, primeiro, o mundo diz, faça mais, se esforça mais, arruma condições, provisões para acrescentar na tua vida. E o Senhor diz, é diferente para nós. Aplica no reino
faça para mim, dá o teu melhor, porque o Senhor pode nos retornar o melhor, né? Deus diz, dá primeiro a mim, buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É assim que Deus diz. Primeiramente devemos fazer a Ele, e depois Ele pode vir e fazer na nossa vida. Porque o Senhor Deus de Israel tem dito assim: a farinha da panela não escasseará, nem diminuirá o azeite da botija, até ao dia em que o Senhor dará chuva sobre a face da terra. Então, ele ali dizendo para ela, vá, faz primeiro para mim, porque o Senhor está garantindo, faça primeiro para mim, servo do Senhor, né? Obedecendo ali a Elias, ela estaria obedecendo ao Senhor. E o Senhor dizendo que ao fazer ao profeta, primeiro o Senhor então iria ali acrescentar, não ia cessar aquela farinha naquela botija. O que o Senhor está dizendo? Talvez você olhe para a tua situação dizendo, é o último recurso, é a última situação, é a última possibilidade. E o Senhor está dizendo, faça com fé. Age a sua fé em Deus e não no homem. Faça a tua fé mover o sobrenatural de Deus. E não vai cessar as bênçãos do alto céu. Não vai cessar as possibilidades, as condições, a provisão. O Senhor não vai permitir faltar. Aquela mulher ali tinha uma promessa sobre ela. Aquela mulher tinha uma promessa vinda através daquele profeta sobre a vida dela. Como que nós atuaríamos no lugar dela? Hoje o Senhor está dando uma palavra de promessa sobre a minha e sobre a tua vida. Como você tem agido a tua fé? Sabe o que o Senhor está dizendo para a minha e para a sua vida? Talvez a situação em que você se encontra seja a situação, tipo, eu estou só na sobrevivência, eu estou vivendo só com um pouco, eu estou vivendo só da provisão. Mas o Senhor está dizendo, eu vou acrescentar. Mas primeiramente, faça a mim. Porque aquele bocado de farinha e azeite que ela tinha, mal dava para ela e para o filho, era comer e esperar a morte. Mas quando ela recebeu uma palavra, então ela primeiro ia servir ao homem de Deus, que ali representava o próprio Deus, e depois ela comeria. E o Senhor disse que não faltaria, o Senhor não ia deixar cessar a provisão na vida dela. Que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida. Ele vai fazer, ele tem uma promessa de bênção sobre a minha e sobre a tua vida, mas que o nosso primeiro seja para Deus, que a nossa primeira a primeira parte que o Senhor for dar, né, vinda do alto céu, que você receberá, vai ser direcionada para Deus, para a obra, para beneficiar alguém. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós estamos debaixo de uma palavra, o Espírito Santo de Deus é quem vem e nos assegura ali a vitória. É Ele que vem e nos assegura, né, que nós vamos ser bem-sucedidos, né? Se nós procurarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais nos será acrescentado. Lá em Mateus 6,33 diz isso. Então, que nós possamos nos colocar nessa situação. Como a viúva, era improvável, era menor, ela estava num tempo difícil, de escassez. Mas ali, debaixo de uma palavra de promessa vinda de um profeta, ela obedeceu. Então ela foi e fez como lhe disse Elias, e comeu ele e ela e a sua casa, e por muitos dias. Veja, quando diz aqui ela e a sua casa, referindo-se aos seus parentes, referindo-se até possivelmente amigos dela, né? Porque diz ali, ó, e ela e a sua casa por muitos dias. Então ali, o Senhor, ele foi a provisão não somente na vida daquela mulher, mas também para aqueles que a rodeavam. Que nós possamos entender que quando o Senhor tem uma palavra de bênção, uma promessa sobre a nossa vida, não se refere somente a nós, mas também àqueles que estão ao nosso redor. Quando o Senhor tem uma promessa de bênção para nossas vidas, não quer dizer que somos o queridinho, mas que o Senhor quer fazer através de nós para resgatar outras almas, para que nós sejamos bênção para outras vidas. Nós temos que entender que somos vasos, somos instrumento na mão do Senhor. E nós precisamos ser um vaso lubrificado do óleo, do azeite do Pai Poderoso e Santo, para que Ele possa vir
e nos guiar para uma vida de sucesso. Amém? Então é assim que o Senhor faz. Ele vem e faz o impossível. O Senhor vem e desafia, né, aquilo que nossos olhos estão vendo. Ele prova a nossa fé. Aleluia. E a farinha da panela não se escassou, nem minguou o azeite da botija, conforme a palavra do Senhor que havia sido dito por Elias. Ela recebeu Elias na qualidade de profeta. Ela recebeu Elias na qualidade de profeta. E ela teve ali uma recompensa. Lá em Mateus, capítulo 10, verso 41, 42, diz assim, né? Quem recebe a um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Veja, nós temos que honrar aqueles que o Senhor levanta. Nós temos que reconhecer aqueles que o Senhor levanta na qualidade em que eles foram chamados. Você foi chamada como? Como uma profeta do Senhor, como uma serva do Senhor. Aqueles que te, receberem como essa qualidade de profeta, receberá galardão, né, ali também de justos, né? Receberá ali galardão de profetas. E qualquer que tiver dado só um que seja copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O próprio Jesus dizendo que aquele que der um copo de água que seja para um servo e uma serva do Senhor, esse não perderá o seu galardão. É uma promessa de Deus. Porque se ele honra aquele que é servo e serva do Senhor, ele está honrando o próprio Deus. Porque são as escolhas de Deus na face da terra. É a forma que Deus usa de abençoar o povo na terra, de alertar o povo na terra, é usando os seus instrumentos, os seus profetas, aqueles que estão à disposição da obra. Amém? Por isso é a importância de nós sempre estarmos alerta e não desprezar aquele que o Senhor levantou, escolheu, por menor que eles sejam, são servos e servas do Deus poderoso e santo. E depois dessas coisas aconteceu que caiu doente o filho desta mulher, a dona da casa, e a sua enfermidade era muito grave, que não ficou nele fôlego algum. Veja, aquela mulher, ela obedeceu à vontade de Deus. Ela estava ali fazendo a vontade do Pai poderoso e santo. E agora ela se via em uma situação difícil. Que nós podemos entender, na condição de estarmos na presença do Senhor, nós sempre vamos estar sendo provados. Nós não, a nossa fé, a fé que nós temos em Deus. Primeiro, cada degrau um novo mal, a gente diz, né? Conforme você vai indo, digo um novo mal porque é uma nova prova. Então você tem que melhorar, você tem que agora melhorar a sua fé no Senhor. Isso é você melhorar as suas armas, é você jejuar mais, ter mais comunhão, buscar a presença do Senhor de uma forma poderosa e santa. Então agora o filho estava em uma situação grave, sem fôlego, isso é, cessou a vida, acabou a vida, já não existia vida ali. Porque quando diz que cessou o fôlego, e a nossa vida ela precisa do fôlego, ela precisa do ar, e ali já não tinha. Cessou o fôlego. E ela então disse a Elias: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Ela reconhecendo que ele era um homem de Deus. E ela dizendo: o que eu tenho? Por que eu estou sendo provada? Por que eu estou passando por isso? Tens vindo tu a mim para trazer em memória as minhas iniquidades e para fazeres morrer o meu filho? Então, quando o Senhor vai mover poderosamente, ele vai ali testar a nossa fé. Pela segunda vez, a fé dessa mulher seria testada. Ela agora seria testada. Primeiramente foi pela bondade. Qual seria a bondade daquela mulher para com Deus, quando ela assim fazia ao profeta? E agora ela estava ali diante de uma situação impossível. Qual seria a fé dessa mulher? Qual seria a fé dessa mulher? Aleluia! Glória a Deus!
Muitas das vezes você vai ver, Senhor, eu acabei de passar uma prova, outra prova novamente. É porque quando a bênção está para chegar por completo, o Senhor, Ele vai nos mostrar ali que parece que é o impossível, para que nós e quem está ao nosso redor venha entender que não foi a nossa possibilidade, não foi o profeta, aquela pessoa humana, mas é o próprio Deus agindo. O que o Senhor está dizendo? Ele às vezes permite chegar numa situação que não haja vida, para que vejam o poder e reconheçam Ele como Deus e venha temer verdadeiramente o poder de Deus. Que não venha indagar ou questionar, botar à prova a sua fé, mas que a sua fé venha ser ali testificada diante de muitos. Eu não sei qual é a situação em que você vai se encontrar, mas talvez o Senhor te ponha em situações como essa. Na situação dessa viúva, que talvez estava vendo ali o impossível, e o Senhor realizou maravilha. Ou talvez você vai estar na situação desse profeta, que vai ver algo que você vai ter que mover a tua fé, mas o Senhor direcionando, você estando debaixo de uma palavra do Senhor, Ele pode fazer o impossível. Porque entenda, não tinha a ver com Elias, mas com o poder de Deus que agia através de Elias. Amém? Ele, dá-me aqui o teu filho. E ele tirou do seu regaço e levou para cima do quarto, onde ele mesmo habitava, e pôs sobre a sua cama. Elias pôs o corpo dele sobre aquele menino, né? Sobre a cama em que ele habitava, em cima na casa daquela mulher. Porque Elias levou esse menino para um lugar restrito, porque era o lugar em que ele orava e se santificava a Deus. Era o lugar dentro de uma casa de uma idolatria. Ele habitava no meio de idólatras, mas ali, aquele lugar onde ele permanecia, estava a unção. Isso que o Senhor está dizendo, aonde você passar, a unção dele estar contigo. Aonde você relar a mão, o Senhor vai permitir a unção dele permanecer. Aonde você pôr as suas mãos, será a bênção do alto céu. Amém? E ali ele habitava, então ali a bênção do Senhor estava com ele. A maldição que aquela mulher poderia trazer com ela já não habitava mais naquele espaço, porque ali ele tinha santificado ao Senhor. Por isso a possibilidade de às vezes você morar no meio de pessoas que não têm a mesma fé que você, mas separe um canto, um lugar para a tua oração, aonde você vai ali, né, santificar aquele espaço e será bênção, né? Sempre nós temos um lugarzinho em que nós mais oramos, né? Eu uso os espaços conforme a possibilidade, mas o lugar que eu amo na madrugada é a minha sala, pela manhã é lá no meu quarto. Então, assim, é os lugares em que nós vamos fazendo as nossas guerras espirituais. E clamando ao Senhor, disse, ó Senhor, meu Deus, até a esta viúva, em cuja casa eu estou hospedado, afligiste, matando-lhe o seu filho. Então agora o profeta clamando ao Senhor, ó Deus, até essa mulher que o Senhor pediu para que ela me desse pouso, o Senhor está afligindo ela por minha causa? Né? Quantas das vezes nós vamos olhar e ver a situação assim, Senhor, o Senhor está testando a minha fé, está afligindo até quem está me abençoando, o Senhor está afligindo até aquele, né? Quantas das vezes tem pessoas que vai ao Senhor e diz, mas eu fui para Deus, parece que as coisas piorou por um momento. Não é que piorou, é que o Senhor tem que fazer uma limpeza, tirar aquilo que não é o Senhor quem pôs na tua vida, para que Ele possa vir e trazer aquilo que é puro e verdadeiro da parte dEle. O Senhor tem que te moldar, Ele tem que te limpar, para que você possa, então, agora, ser vaso na mão dEle. E o profeta ali dizendo, o Senhor está afligindo também essa mulher, mas o Senhor não estava afligindo por causa do profeta, mas sim porque Deus precisava tratar a fé daquela mulher. Ela tinha que estar firmada verdadeiramente em Cristo Jesus. Não era por causa do profeta, mas sim porque ela tinha que ser resgatada, ela tinha que ser salva. Deus não só queria abençoá-la, mas queria resgatar a alma dela. E se estendeu então sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo, ó Senhor meu Deus, rogo-te que devolvas a alma deste menino a seu corpo. 3 vezes, simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Porque Deus não faz nada
sem testificar, né? O propósito de Deus iria vir sobre essa vida, sobre esse menino, sobre essa casa, sobre aquela pessoa que já tinha perdido o seu fôlego de vida, mas não era sobre qualquer Deus que ela servia, deuses, era sobre o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, o grande eu sou, Jesus e o Espírito Santo de Deus, amém? Então, ali ela iria ver a mão de Deus. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino voltou para o seu corpo e reviveu. Isto é, o Senhor ali instantaneamente fez um milagre, restabeleceu a vida sobre aquela pessoa que já não tinha vida. Receba no nome de Jesus a vida, a vida, a vida. É o que eu declaro no nome de Deus, no nome de Jesus, no nome do Filho, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu declaro hoje, nesse dia, a vida sobre a tua vida, a vida sobre aquilo que você olha e acha improvável, para a honra e glória do Senhor Jesus. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino voltou para o seu corpo e reviveu. O Senhor ouviu a voz do profeta, aquele que serve ao Senhor e clama a Deus, o poderoso, o grande eu sou. Ele não fica sem resposta. O Senhor não nos envergonha. Aleluia. Elias, tomando logo o menino, trouxe-o do quarto à casa e deu à sua mãe. E disse-lhe Elias: olhe, o teu filho vive. Pensa bem, aqui o Senhor primeiro tinha feito na panela. Primeiro tinha vindo com a provisão. Talvez você tenha passado por momentos não fáceis na tua vida, mas você tem visto a provisão e a mão do Senhor te sustentando de todas as formas. Talvez agora você chegue numa situação em que você precisa de um milagre que é improvável. É improvável. Talvez ali aquela botija, aquele azeite, aquela farinha, era uma provisão ali em que ficava no meio da parentela, né? Ficava ali no meio dos seus, onde somente aqueles homens veriam. Mas ressuscitar alguém que está ali sem o fôlego de vida era algo extraordinário da parte de Deus, que iria se espalhar, essa notícia ia, né, crescer, essa notícia ia ser grandiosa, que não somente ia salvar aqueles que estavam perto, não somente essa viúva, mas muitos outros iriam conhecer o Deus de Elias. O que Deus está falando no meu coração? Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, não somente vai levantar a fé daqueles que estão perto de você, mas irá arrastar multidões. Aleluia! Então disse a mulher a Elias: agora conheço que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor é verdade em tua boca. Ela declarando a sua fé a Elias. Elias foi testado em estar numa situação daquela, mas ele clamou a Deus poderoso e santo que poderia vir fazer um milagre. E ela agora reconhecia o Deus de Israel. Ela conhecia o Deus de Elias. Talvez você possa estar nessa situação, em uma situação que você olha e não vê saída. Você não vê somente um milagre, mas você está debaixo de uma palavra do Senhor. Creia que o Senhor vai fazer no momento oportuno. Deus não abandona aquele que deposita a fé nele. Amém? Eu declaro o milagre de Deus na tua vida. Eu declaro não somente a provisão naquela botija, mas eu declaro a vida sobre a tua vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Seja bênção por onde você passar. Se a tua fé estiver sendo testada, provada, creia. O Senhor prova para te dar algo grandioso e maravilhoso. O Senhor devolveu a vida. E é isso que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Através da minha e da sua vida. Não sei qual a situação que você se encontra. Se você é a viúva, se você é o menino morto, se você é o profeta. Mas tudo está relacionado ao poder e à fé em Deus. Amém? Que a sua fé esteja depositada
em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo o entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.